Qual a primeira coisa que você pensa quando pensa em mangá? Você pensa em Dragon Ball? One Piece, o baixinho que quer ser o rei dos piratas, o rei mago, o Hokage? Mas não, meu amigo, o mangá se resume muito mais a isso e o intuito desse vídeo é justamente mostrar isso. Eu também já estou cansado de mangá shonen e acho que você também deveria estar. Para começo de conversa, para começar o vídeo, antes, né, se inscreva, dê seu hype e ative o sininho das notificações e dê like. Isso não ajuda um tanto o canal aqui, um canal pequeno como o Net pelo livro, e você não ganha e não custa nada, gente. Então, dá o like, se inscreve que o conteúdo tá muito legal, isso eu posso garantir. Para começo de conversa, vamos começar com o Recado a Adolf, um mangá do grande deus mangá Osamu Tezuka, que se passa no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. A história, a gente vai comer a perspectiva principal do Sao Hitougi, um jornalista que, após ter seu irmão assassinado em circunstâncias misteriosas pelo regime do Bigodinho, meio que vai se meter, vai entrar numa grande teia de acontecimentos envolvendo seu irmão, o regime nazista e a possível origem de Hitler. Acontece que a história não foca só no Sao Hitler, temos um ponto de vista de três Adolfs, e inclusive o mangá nos constrói um mistério sobre qual será o último Adolf a restar. Né? Temos três Adolfs: o Adolf Bigodinho, que todos conhecem, o Adolf Kaufmann, um alemão, se não me engano, ele é o filho de um alemão muito influente no regime nazista no Japão, e o Adolf Camil, um judeu, sim, um judeu com o nome Adolf, não preciso dizer o quão errado é isso, que é filho de um homem que está meio que se rebelando contra o regime nazista no Japão, além, é claro, do ponto de vista do Adolf Bigodinho. O mangá ele foi feito lá pela década de 60, 70 e foi uma das últimas obras do Osamu Tezuka. Ele ganhou um prêmio muito influente por causa dessa obra aqui. Ele ganhou o prêmio, se não me engano, ele ganhou um prêmio muito importante da academia, né? Por esse prêmio aqui, numa época que todo mundo falava que ele estava obsoleto, muito infantil. Então ele provou a todos que estava errado, que todos estavam errados com essa pedrada aqui. E cada Adolf também está fora do catálogo, né? Mas se você achar em sebo, compre, que vale muito a pena, uma das leituras da minha vida, e um dos melhores mangás que eu já li na minha vida. Eu li os dois mangás que tem o segundo volume aqui, em menos de 3 dias, ambos os volumes, pra você ter uma noção de como é que a leitura é fluida. E o que eu posso dizer sobre Hakata Adolf, além do que eu já disse? Hakata Adolf é uma das obras mais influentes do mercado japonês, né? Junto com Mu e Vampiros, forma uma trindade das maiores obras de Osamu Tezuka, né? Porque ele já estava obsoleto e muitos diziam que ele devia se aposentar. Agora, o segundo mangá que temos aqui é Lanterna de Nyx. Esse aqui eu quero ser, são bem bonita, E eu tenho os três aqui. Lanterna de Nyx é um shoujo, sim, um shoujo, mas não tem nada desse romancezinho besta, que nem aqui no primeiro livro a gente não tem muito desse romancezinho besta. E basicamente o que se fala no Lanterna de Nyx? Aqui se passa no Japão, numa época que os produtos americanos estavam chegando ao mercado japonês, através de algumas lojas. Aqui a gente vai acompanhar a história dessa menina aqui, da Mio, que ela vai basicamente trabalhar numa dessas lojas que trabalha com produto importado. E a história aqui isso que é basicamente um recapitulamento histórico, numa fase que o Japão estava começando a receber coisas de fora, da América, da França. E aqui a gente vai acompanhar a história, inclusive, né? Tem um gancho que eu acho bonito, que é muito foda, que mostra a Mio já velha, durante uma guerra. Sim, isso aqui aconteceu antes da Segunda Guerra, eu acho. E aí, basicamente, a gente acompanha a história da Mio, ainda muito jovem, desconhecendo esse novo mundo de produtos importados. Tanto que tem vários apêndices, deixa eu ver se eu acho um aqui. Tem vários apêndices explicando o que são esses produtos. Tipo esse aqui, ó. Esse aqui, ó.
E é tipo uma aula de história e, tipo assim, a Mio, ela vai basicamente passar por... Vai conhecer pessoas, vai se encantar pelo dono da loja, né? Que é um cara de cabelo branco bonitão. Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse cara aqui. E basicamente a história é de como ela chegou até o período da Segunda Guerra. Os 3 volumes acompanham toda a infância dela nessa loja, né? E é muito legal que isso aqui é um capítulo de história de uma coisa que realmente aconteceu. Durante um tempo, o Japão se abriu para novos produtos estrangeiros, né? E aqui eu achei isso daí muito diferente, porque ela retrata um período que não é muito falado, né? Porque o Japão sempre tem essa coisa de conservadorismo e tudo mais. E aqui a gente começa logo com uma história que quebra isso. Eu não sei explicar muito bem uma história, porque já faz tempo que eu li, mas a Mio basicamente vai trabalhar numa loja, vai se encantar pelo dono da loja, né, um senhor já mais velho que ela ainda, tipo, não fala a idade dela, mas eu acho que ela deve ter 17 anos aqui, o dono dela já é um adulto, e a história vai ser tipo, o romance do entre eles, vai ter vários personagens muito fofos aqui pra dar um quentinho no coração, para dar um quentinho no coração. E é um mangá cozy, né? Um mangá de conforto. Porque apesar da primeira parte ser meio pesado, como já disse, conhecia durante uma guerra com a Mio, já velho com uma netinha dela lá, ainda assim, cara, é uma leitura assim, muito confortável, porque tem muita coisa bobinha, tipo, você vai descobrir mais sobre sei lá, os produtos da loja, vai desde bonequinha de porcelana, os bonequinhos desse tamanho assim, até os vestidos até os vestidos da era vitoriana, né? E a história é basicamente sobre essa personagem. Essa edição aqui é muito bonitinha, adoro essa edição aqui. Opa, caiu o marcador aqui, apesar de pobre. Aí aqui, ó. Projeto gráfico é incrível, muito bonitinho. Tem essa parte aqui do uniforme de marinheiro também, que é muito bonitinho. E vai ter uma edição mais antiga, rara, hoje em dia da Alice no País das Maravilhas, que eu acho muito bonitinho. O desenho é muito bonito. Não sei se pode ver aqui, vou pegar uma página aqui. Vou pegar uma página aqui. Como você pode ver, isso aqui é uma das várias imagens que mostra essas coisas em funcionamento, que mostra a primeira câmera de gravação, né? E é uma arte lindíssima. Você pode ver que os personagens são muito bonitos, né? Vale a pena pela arte e pelo valor histórico disso aqui, gente. Não é um mangá antigo desde época, é um mangá recente até. Essa autora aqui, que é a Kashia Show, ela já é uma autora mais contemporânea, assim. É Mortos de Amor. O que há de mais diferente, o que há de mais distante dos guerreiros honrados e heróicos que um mangá de terror que se passa na mente de um louco, como o Junji Ito trouxe aqui em Mortos de Amor. Mortos de Amor é basicamente uma coletânea de contos, tendo o principal conto como Mortos de Amor. O traço, nem precisa dizer, é Junji Ito, é o Jorgito, coisa muito bonita. Eu adoro esse traço dele, que conforme a coisa vai apertando, vai ficando mais tenso, ó. Ó. E aqui é uma coletânea de vários contos. Tem contos como A Mulher das Costeletas, que é um conto que eu achei muito punk. Tem um conto muito mais engraçadinho, que é o Cocô Falso. Assim, uma história de um cocô falso em mangá. Eu acho muito engraçadinho esses streams. E a edição da Pop aqui ainda vem cheio de extras. E os contos que estão aqui é o conto que dá nome é o que é esses 3 primeiros aqui, ó. Belga, Garota da Encruzilhada, a Mulher Atormentada e a Sombra são tipo o primeiro que é a história que dá nome à capa. Que eu posso dizer o quê? No Japão tem uma como é que eu posso dizer, um costume muito antigo de você ficar esperando numa esquina, né? Esperando o primeiro estranho passar seu caminho, e esse estranho vai te. Isso você tem que perguntar seu futuro para esse estranho, né? E aqui esse conto de terror é basicamente focado nisso, que ele pega isso e revê de uma maneira que torna um dos terror mais consistente. E um dos melhores livros do Jujito, do Jorgito. Basicamente, o que vai acontecer? Vai ter esse garoto de preto na encruzilhada, o belo garoto encruzilhada, e ele basicamente vai cruzar o caminho de várias pessoas e fazer um monte de leitura ruim. E essas leituras parecem ter algum dom mágico que faz as pessoas meio que enlouquecerem, né? E a história, como sempre, o Jorgito também é com obsessão.
obsessão para saber o futuro, ou a própria obsessão com o amor também, né? Que é uma história que fala muito sobre amor também. Aí, basicamente, esse garoto, belo garoto encruzilhado, isso vai ficar ultrapassando várias esquinas, onde o povo vai estar esperando, várias meninas, principalmente, vai estar esperando, e ele dá sempre uma leitura muito negativa em relação a isso. Isso leva essa garota a se matar. Aí você vai acompanhar um protagonista, que meio que é acusado de ser o belo garoto encruzilhada, e começa a ser caçado por toda a cidade. Né? E no final, esse aqui tem um dos melhores finais do Jorgito, na minha opinião, que basicamente, eu não vou dizer aqui, mas é um final muito diferente, que dá um certo alívio, porque você fica tenso até que ele chegue esse final e dá um fio de esperança, vamos dizer assim. Agora, o próximo aqui é Kimba. Finalmente um que não é Pipoca e Nanquim, gente. Eu gosto bastante desse editor e eu leio mais mangá do Pipoca, então não repara muito. Esse que não é do Pipoca, é da New Pop. E você sabia que o Rei Leão é uma cópia? Sim, o Rei Leão, aquele clássico absoluto da Disney, é uma cópia descarada disso aqui. Mais um mangá do Osamu Tezuka. E aqui a gente vai acompanhar a história basicamente do Leãozinho Kimba. Ou seja, até os nomes são muito parecidos. Porém, isso aqui veio antes, gente. Isso aqui é da década de 60. O filme da década de 80. Aí, basicamente, a gente acompanhar o Kimba, que é um leãozinho que, tipo assim, o pai dele, que era o grande rei da floresta, foi morto por caçadores, né? Por caçadores que viviam lá perto dos domínios dele. Que, tipo assim, o pai dele era tipo um. Ele, tipo, se rebelava contra os humanos que caçavam. Era tipo um herói lá que ajudava criaturas que eram caçadas. Porém, esse pai do Kimba acaba morrendo por esses caçadores, e tem inclusive a pele deixada, algo bem pesado. Eu não, esse pode estar nas primeiras páginas do livro. E aí basicamente acontece. A esposa ou a mãe do Kimba é capturada e levada para um navio. E lá nesse navio ela tem o Kimba, que é um leãozinho que acaba parando em alto mar e com a ajuda de alguns subalternos do pai dele, né, acaba chegando no continente americano. E aí, basicamente, o que acontece? Vai ser basicamente o primeiro parte da história inteira que fala do Kimba dentro dos humanos, com o Kimba ainda muito pequenininho, ou seja, demora muito para voltar para a África. E, basicamente, a história não é um shonen, não tem grande cena de ação, é mais sobre a vida do Kimba. Né, de um jeito mais, é uma leitura confortável, como disse, é igual a Lanterna Jinx, confortável. E a arte não precisa dizer muito. É a arte do Osamu Tezuka nessa bela edição aqui da New Pop. Ó, deixa eu ver. É uma arte bem clean, bem limpinha, ó. Mas quando precisa densificar, ó, densifica. Aqui, essa que eu acho que, inclusive, é uma parte da infância dele aqui ainda. Pra você mostrar como é que isso aqui é duradouro. Isso aqui, gente, é metade do livro, praticamente, ele ainda tá lá nisso. Tem esses extras que eu acho muito bonito, né? Que é basicamente a arte toda pintada do Osamu Tezuka. E aqui tá o sumário. E aqui, no Kimba, a gente vai acompanhar basicamente um Rei Leão se o Simba fosse parar nos Estados Unidos. É algo bem maluco, assim, mas é muito confortável de ler, porque como isso que é um mangá para criança, o Kimba meio que acaba sendo adotado como um bichinho de estimação. Né? Assim, um leão branco. Sim, porque esse é um leão branco. Deu pra ver pra capa. É um leão branco que está sendo criado por humanos que veio da África. Ou seja, basicamente o que aconteceria se o Simba fosse parar nos Estados Unidos e fosse criado por humanos e depois de anos voltasse para a África lá para rever os domínios do pai. É uma história muito confortável e li muito rápido também, coisas de 3 dias também. E esses mangá, todos eles têm uma leitura muito fluida, né? Apesar de ser uns calhamaços, tá vendo? E para terminar o vídeo, deixa eu ver aqui. Borboleta Assassina. Bem, eu vou pegar aqui. Eita, foi minha coleção inteira. Mais um do Pipoca, não dá pra fugir do Pipoca, gente, porque é a editora que eu mais compro. E que Borboleta Assassina. O que eu posso dizer? Não dá pra fugir do Pipoca, gente. Realmente não dá, porque eles são os caras que mais trazem mangá diferenciado aqui pro ocidente. E basicamente a história se passa no Japão feudal. Basicamente o Japão feudal, numa época de paz, onde a paz reina, ou seja, onde tem um período de paz, e um período de paz tão grande que vários samurais acabam meio que perdendo a utilidade, vamos dizer assim. Não tem guerra, então eles não têm mais utilidade. Eles se tornam fazendeiros
e esse tipo de coisa. Ou seja, eles ficam bem ralé mesmo, porque é um período de paz, não existe mais guerra. Aí basicamente acontece que alguns desses samurais passam dificuldades para se manter vivo, porque o mercado de trabalho tá ruim, né? E, tipo assim, eles meio que mercado de paz. Eles estão num período de paz e meio que eles se tornaram inúteis, vamos dizer assim. Não tem mais guerra, então não há mais uma necessidade de guerreiros. E basicamente alguns deles meio que vão rumo pro outro lado. Eles quebram seus votos e meio que começam a usar suas caiu aqui, para câmera de guerra. Eles acabam usando suas habilidades de guerra para meio que começar a cometer crimes, para se manterem vivos. Então eles estão desgarrados. E cabe a essa bela moça aqui, uma ninja chamada Kocho, a meio que começar a caçar. Ela é muito bonita, como vocês podem ver que é uma arte belíssima. E basicamente a história se passa pelo ponto de vista da Kocho, onde ela lida com esses samurais desgarrados, que são samurais que quebraram seus votos. E mais uma vez, a arte é linda. E um detalhe, esse mangá também aborda mais um período muito, história muito importante no Japão, que é o período do baile da luz vermelha. Acompanha um pouco da origem do bairro da luz vermelha no Japão, que é um bairro para prostituição. Inclusive a Kocho, ela trabalha meio que como uma dama de companhia, vamos dizer assim, porque ela é um posto que dá para trocar muita informação, e ela mesmo que é uma dama de companhia. Então ela começa meio que tem esse disfarce, onde ela usa o nome de Ocho, ou seja, nisso que é só adiciona mais uma letra, só tira uma letra e pronto, ela é uma identidade secreta. E ela, tipo, é uma dama de companhia muito, tipo, alto nível de dama de companhia. Ela é elite. Pra gente mais abastecida. Inclusive, um dos pontos centrais de muita história que põe aqui é uma garota que se passa por ela e começa a prestar serviço pra gente da ralé, gente pobre. E isso acaba surgindo a imagem dela, e isso é um dos principais conflitos do livro. E basicamente ela é uma assassina, ou seja, ela mata samurais desgarrados, ou seja, além de muito bonita, ela também é uma assassina impecável, ela é meio ninja, sabe? E meio que ela começa uma jacina lá, e a história é bem longa, vai até 3 anos, só tem 2 aqui na coleção. Então vocês podem ver sempre apelando muito pra sensualidade dela aqui. Essa imagem. O mangá em si é muito bonito. Isso que eu acho que inclusive eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês, que é uma arte colorida. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tem algumas artes coloridas, ó, que eu acho lindíssimo isso aqui. Isso aqui é uma parte que tem um menino que tá escutando ela conversando com um cara ali. Esse menino aqui é filho de um rebelado, né? Filho de um desgarrado. Inclusive um dos grandes conflitos do livro, né? Aí basicamente a gente acompanha essa assassina pelo Japão feudal, basicamente caçando samurais desgarrados. É isso. E, tipo assim, as cenas de ação são muito fluidas, ela tem umas coisinhas muito bacanas. Por exemplo, aqui eu tenho mais coisa aqui, ó. Eu tenho esse marcadorzinho aqui. Outra imagem, uma imagem muito bonita, vamos dizer assim. É uma imagem muito bonita, a arte. Nenhum desses mangá aqui tem arte ruim, gente. Todas as artes são belíssimas. E é basicamente isso, gente. Ó, se vocês estiverem interessados, né, mais pra frente eu vou fazer um vídeo de Ellen de Winterhorn. Quando terminar aqui eu deixo o card aqui na descrição pra vocês, aqui no vídeo aqui pra vocês. Se vocês estiverem interessados, se inscrevam. Se inscrevam aí, o livro caiu ali. Se inscrevam, hypam e dê like nesse vídeo, gente, porque eu sou um canal que está começando, então eu preciso muito desse engajamento externo. Espero que gostem do conteúdo e até mais. Eu te vejo pelos livros e HQs, que esse canal aqui também é um canal que vai tratar de livros. Então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Se tiver alguém escutando isso, obviamente. E lembre-se sempre, bebam água e comam frutas.